Imagine uma civilização capaz de prever eclipses com precisão tão grande que seus sacerdotes sabiam com meses de antecedência o exato momento em que a lua cobrisse o sol. Imagine também um povo que registrou sua própria história em centenas de símbolos complexos, esculpidos em pedras e pintados em códices que sobreviveram ao tempo. E por fim, reflita sobre o mistério de seu súbito abandono. Cidades inteiras, outrora vibrantes, esvaziaram-se de vida? Hoje, vamos explorar os segredos da civilização maia, sua extraordinária astronomia, seu sistema de escrita único e as teorias sobre o desaparecimento de seu esplendor clássico. Desde o século III até cerca de 900 da nossa era, os maias floresceram na região que hoje corresponde ao sul do México, Guatemala, Belize e partes de Honduras e El Salvador. Eram mestres da observação dos astros. Construíram observatórios como El Caracol, em Chichén Itzá, onde as janelas do edifício se alinhavam com o nascer de Vênus e com o solstício de inverno. Em Tikal e Palenque, as pirâmides não eram apenas templos sagrados, mas relógios solares de pedra, projetados para registrar ao longo dos séculos o ritmo dos astros. Cada ângulo, cada escadaria, juntamente com a sombra projetada pelos degraus, formavam um instrumento de medição do tempo. O calendário maia é talvez o maior testemunho de sua perícia. Eles combinavam 2 ciclos, o Tzolk'in, de 260 dias, provavelmente derivado da contagem gestacional humana ou de ciclos agrícolas, e o Hab, de 365 dias, fiel ao ano solar. Ao intersecar esses ciclos, formavam a roda calendárica de 52 anos, quando ambos se alinhavam novamente, marcando eras de renovação cerimonial. Mas não parava aí. Havia ainda a contagem longa, um sistema posicional que permitia calcular datas distantes no passado e no futuro. Foi esse mesmo sistema que originou o famoso Fim do Mundo, de 21 de dezembro de 2012, um equívoco moderno que desviou o foco do que os maias realmente previram: a simples conclusão de um ciclo e o início de outro sem cataclismos. Registraram não apenas o tempo, mas também eclipses lunares e solares, a trajetória de Vênus e eventos de outros planetas. Faziam anotações em estelas e altares, documentando com exatidão a data de cada fenômeno. Sem instrumentos de metal ou vidro, confiavam em técnicas de observação a olho nu e em sombras projetadas. Hoje, arqueoastrônomos usam lidar e softwares de simulação celeste para confirmar aquilo que os maias já sabiam há mais de 1000 anos. Suas construções apontam com rigor impressionante para os solstícios, equinócios e os pontos de máxima elongação de Vênus. Mas para que eles estudavam o céu? Não era ciência pura como a conhecemos, e sim uma combinação de religião, agricultura e política. O estudo dos astros guiava o plantio das culturas, sinalizava épocas propícias para a guerra e determinava datas de cerimônias e sacrifícios. O Shilam Balaam, o sacerdote astrônomo, detinha poder político e religioso ao interpretar essas leituras celestes. Cada previsão bem-sucedida reforçava o prestígio do rei e legitimava sua dinastia. Enquanto dominavam o céu, os maias também deram forma à sua própria linguagem escrita. Diferente de alfabetos simples, o sistema maia é logosilábico. Cada glifo podia representar uma sílaba, uma ideia ou até mesmo palavras inteiras. Estima-se que existam cerca de 800 glifos diferentes. Eles eram registrados em 4 códices principais: o de Dresden, o de Madrid, o de Paris e o de Grolier, e em inscrições em estelas, altares, templos e cerâmicas. Os códices sobreviveram milagrosamente à conquista espanhola, mas muitos foram destruídos pelo arcebispo Diego de Landa em 1562, que considerou os símbolos obra do demônio. Durante séculos, a chave para decifrar esses glifos permaneceu oculta, até que estudiosos como Tatiana Proskouriakov e Yuri Knorosov, nos anos 1950 e 60, quebraram o código. Proskouriakov demonstrou que as inscrições em estelas descreviam eventos históricos.
nascimentos, ascensões e mortes de governantes, e Knorosov concluiu que o sistema era fonético, não apenas ideográfico. Graças a esses avanços, hoje podemos ler trechos do Popol Vuh, o livro sagrado dos maias, que narra a criação do mundo e as façanhas dos heróis gêmeos Hunahpu e Xbalanque. Em cada relevo, observamos narrativas de reis que construíam monumentos para eternizar seus feitos, alianças e guerras interreinos. Suas inscrições detalham rituais, oferendas, casamentos e pactos políticos, demonstrando como a escrita era ferramenta de poder. Os glifos políticos legitimavam monarquias, reforçavam hierarquias e até justificavam conflitos. Infelizmente, muitos códices foram perdidos, mas os que restaram, hoje em processo de digitalização, continuam revelando segredos de uma cultura complexa e sofisticada. Apesar de toda essa genialidade por volta de 800 a 900 d.C., a civilização maia clássica entrou em colapso em suas principais cidades. Tikal, Copan, Palenque, entre outras, foram gradualmente abandonadas. Escavações revelam vestígios de fogo em palácios e grupos residenciais, sugerindo conflitos violentos. Análises de sedimentos em lagos próximos apontam para décadas de seca prolongada que devastaram as plantações e levaram à escassez de alimentos. Além da seca, o desmatamento para cultivo intensivo causou erosão do solo, reduzindo a fertilidade e contaminando fontes de água. A superpopulação em centros urbanos sobrecarregou a capacidade de suporte ambiental. Inscrições em estelas mencionam disputas pelo controle de poços e nascentes, indicando que a competição por recursos hídricos tornou-se cada vez mais feroz. Essa combinação de fatores ambientais e sociais criou um círculo vicioso de crises que minou o sistema político maia. Séculos depois, no século XVI, a chegada dos espanhóis trouxe doenças como a varíola, às quais os maias não tinham imunidade. A evangelização forçada e a destruição de templos e códices apagaram os últimos vestígios de sua grandeza. Contudo, evidências arqueológicas mostram que nem todos migraram ou morreram. Muitos se dispersaram para vilas menores, dando origem aos povos indígenas maias que sobreviveram até hoje, mantendo línguas, tradições e vestígios culturais. Entre as teorias sobre seu colapso, alguns pesquisadores defendem um modelo de colapso resiliente, no qual parte da população adaptou-se a novas realidades, reorganizando-se em comunidades menores e mais sustentáveis. Outras hipóteses sugerem migrações em massa, que levaram os maias a buscar terras menos exploradas. O que parece claro é que não houve um único fator isolado, mas um conjunto entrelaçado de secas, degradação ambiental, conflitos internos e choques externos que culminou na queda das grandes cidades-estado. Hoje, o legado maia permanece vivo em comunidades que falam as mesmas línguas ancestrais e preservam ritos agrícolas baseados nas direções do sol. Seus sítios arqueológicos nos convidam a refletir sobre nossa própria relação com o meio ambiente e o poder. Afinal, os maias não apenas olharam para o céu, eles nos deixaram um convite para entender o tempo. Seja através de pirâmides alinhadas aos astros, de glifos que contam histórias de reis e deuses, ou das lições de um colapso que nos alerta sobre a fragilidade de nossas sociedades. Convido você a visitar museus e sítios arqueológicos, apoiar a preservação desses tesouros milenares e lembrar que, por trás de cada pedra entalhada, existe uma página viva da história humana. Os maias nos ensinaram que o céu é um livro de sabedoria e que nossas próprias construções devem respeitar o ritmo do planeta. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar os mistérios das grandes civilizações que moldaram o mundo.